e é aquela celebridade que muitas vezes se torna símbolo de erotismo, né? Ainda existe, ainda se usa por aí aquela expressão sex symbol, símbolo sexual. Muito em voga nos anos 80, eu acho que isso já existe. Então a ideia, você tem esses extremos, essas apreensões extremas, né? Ou algo terminantemente proibido, ou algo que deve ser uma norma geral para todo mundo. Todo mundo deve ser muito erótico, todo mundo tem que ter um erotismo extravagante. E se você é uma pessoa mais acanhada sexualmente, tem alguma coisa errada com você. Você deveria ser uma máquina de sexo. São ideias interessantes que circulam no nosso meio social, que entram de uma forma muito forte nessa discussão. São ideias de senso comum, essas aí. São ideias do senso comum. O Bataille vai propor aqui uma discussão que sai do óbvio, sai das apreensões comuns sobre erotismo, como essas que eu estava tentando descrever aqui para vocês. Duas coisas que o Saulo falou aqui, que o autor, né, Georges Bataille, não está em um lugar definido. Eu acho essa ideia muito simpática, de não ter lugar definido. É uma ideia que me atrai muito. Por que nós precisamos falar sempre das coisas e das pessoas nos lugares definidos? Eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas e as pessoas em qualquer lugar, não precisa ter lugares definidos. E outra coisa também dos programas, né, que nas disciplinas nós precisamos seguir alguns conteúdos, alguns programas e não podemos, às vezes, não há tempo. Não. A questão ali não é poder, né, que a gente pode fazer, mas é que não há tempo para dar conta de uma série de coisas. Mas aí, num momento como esse, é interessante avaliar uma oportunidade para discutir um livro como esse, que traz uma temática que está associada à nossa vida. Erotismo é uma temática que faz parte da atividade humana. E que nós temos esse tema na nossa vida em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias da nossa vida. Desde o momento que nascemos até morrermos. O erotismo nos acompanha. E interessante que é um tema que nos acompanha, mas nós não pensamos sobre ele. Nós não percebemos que somos seres eróticos. Nós vivemos com essa força erótica, desenvolvemos atividades eróticas a todo momento, né? Temos uma atividade erótica, mas nós não pensamos sobre ela. Nós não somos seres que nos levam a pensar sobre uma atitude erótica, que isso veio, uma ideia. Quando falamos em atitude erótica, falamos de desejo, porque Eros é desejo, né? Então, não sei se você já vai entrar na questão do livro mesmo. Aí você já quer entrar, ou eu posso, antes de... Tão gentil esse professor. Então, assim, quando falamos assim, o que eu penso, né, sobre erotismo? É um tema que vem eu já venho pensando sobre ele há algum tempo assim, a partir do doutorado. Sobretudo essa obra foi uma obra que eu utilizei como base, um fundamento para a discussão que eu tratei sobre uma poeta de nome Juca Machado. Ele é um poeta erótico, e aí o referencial teórico foi um deles, né, foi esse livro do erotismo. E aí o que eu tenho pensado, né, sobre isso? Aí atrás todo mundo me ouvindo, porque eu, às vezes falo um pouquinho baixo. Então, o erotismo, nós todos somos seres eróticos. Nós todos, né? E aí quando falamos de erotismo, nós não necessariamente estamos falando de obscenidade. Porque às vezes as pessoas me olhavam assim, tinha uma imagem de uma pessoa, né? Quando eu dizia que estava tratando da temática erótica, as pessoas já ficavam assim, né? Você falando de erotismo, aí as pessoas mexem com o imaginário, né? Mexem com o imaginário das pessoas, né? Como é que você vai falar de erotismo? O que é isso? Então, às vezes associa o erotismo à obscenidade, à pornografia,
a imoralidade, né? Acho que você, sou uma mulher casada, mãe de 2 filhos, tem um rapaz, vai falar de erotismo, então tem umas coisas que passam assim meio malucas, né, na cabeça de algumas pessoas. Então o erotismo não é falar de obscenidade, não é falar de coisas pornográficas, né? Não está ligado à imoralidade, o erotismo está ligado à nossa vida. É uma atividade humana, é algo humano. Então, desde o momento que nós nascemos, desde o berço até a morte, nós desenvolvemos essa atividade erótica. O primeiro objeto erótico da criança é o seu materno. É quando ele utiliza o seio nutridor da mãe. Então, aquele ato ali é um ato erótico. Né? O alimento, por que é um ato erótico? Porque ele deseja se alimentar. Ele tem o desejo de se alimentar. Ele tem a necessidade de se alimentar, que seria uma necessidade física e biológica, mas ele também sente desejo, há imaginações ali, né? E essa imaginação é tão interessante que ela atravessa a vida toda, porque os homens continuam imaginando, né, ali o seio da mulher, né? O seio da mulher. Então, é uma atividade que vai até a morte, né? E além do desejo de se saciar, ainda a questão do prazer de ter a sua necessidade satisfeita. Aí eu tava lembrando agora que fala da questão das pessoas, do imaginário das pessoas. Quando se fala de erotismo, eu passei muito por isso, pela pessoa associar a sacanagem, a pornografia, quando eu desenvolvi o estilo de desenho. Porque você passa por aquela fase, tanto quando você desenha quanto quando você escreve. Você passa por aquela fase em que você faz de tudo um pouco até você desenvolver a sua linha. E aí depois que eu me fixei em desenhar as minhas meninas peladas, aí o pessoal já associa muito a sacanagem. Minha mãe foi a primeira que se zangou. Quis me deixar sem papel. Essa é a vida. Tomou lápis e papel. Quando eu risquei até as paredes, ela devolveu. Então, só voltando aqui, eu estava pensando que esse erotismo. Então, como tema, não é um tema assim, é uma categoria que a literatura utiliza, que está muito associada também, se aproxima muito da literatura, porque literatura e erotismo, eles caminham pela mesma linha, a linha da fantasia. Então, literatura é fantasia, né? É criação, só é literatura a partir do momento que você imagina, né? Depende da imaginação, usar fantasia. E erotismo também é fantasia, porque você tem imagens do seu objeto de desejo, você imagina, você cria meios para você conquistar esse objeto que você deseja. Então, há uma aproximação muito forte entre literatura e erotismo. Tanto que hoje, né, a poesia erótica está sendo muito estudada, né? Muitos livros nessa área, muitas pesquisas também. Não é só naquela feira de Paraty, teve uma, não sei se você soube, mas teve uma noite lá que era sobre literatura e erotismo. As duas brasileiras, uma paulistana e uma brasileira só. Era de São Paulo, e ela apresentava uma poesia erótica, e a outra parece que era de Chile, contos eróticos. Aí teve desde do ano passado, 2015, que a feira já apresentava um tema nesse sentido. Aí esse ano eles abriram mais uma noite para desenvolver mais a temática, porque viram que, né, está sendo bem discutido. Não sei se o mercado está aceitando, vendendo mais junto, não sei o que, né, porque está atrás do que não. Você é mesmo tema. Só sei que estão conversando, né? Estão produzindo textos nessa área. Sim, então, para entrar aqui, que a discussão é muito interessante e é filosófica, né? Saulo gosta muito, eu também gosto muito que Saulo fala, né? De pensar, né? Do desejo e tudo. Mas eu fiquei pensando hoje lá, na minha casa, assim, para falar de Eros primeiro. Do Eros Smith, não sei, talvez seja pertinente dizer um pouquinho, né? Então, assim, Eros, que aí vem o erotismo, que é a temática, mas parte de Eros, que era o deus do amor personificado.
e chamado pelos romanos de Cupido, que é o deus do amor, um jovem belo, um jovem apaixonante. Diz que ele era uma das forças da natureza, né? E um dos deuses, ele era considerado um dos deuses mais antigos. Entre os gregos, Eros era um dos deuses mais antigos e ele estava associado às forças primordiais. Ele teria sido o quarto deus a nascer. Primeiro tinha sido, ele surge, a primeira força é o caos, depois a terra, o tártaro, e o quarto é o Eros. Então ele é uma força primordial, uma das forças mais antigas. E segundo Hesíodo, que escreveu um livro chamado Teogonia, aí ele diz que esse deus era muito belo, muito antigo, mexia com os corações e com a mente das pessoas. Ele tinha uma força primitiva, uma força misteriosa, né, que tomava conta das pessoas, de todos os homens, de homens e também de deuses. Uma força avassaladora. Assim era considerado, né, o Eros, a partir da sua genealogia mítica. A genealogia dele também não há só uma genealogia. Vários autores têm uma genealogia diferente. Aí tem um livro chamado, talvez você, Joaquim Brasil Fontes, que conhece aquele livro Eros e Tecelão de Mitos. Não? Deixa eu botar aqui. Era a indicação de leitura que a gente Eros, Tecelão de Mitos. Aí ele dá a genealogia de Eros a partir de... a genealogia de Eros é a seguinte: ele diz que Alceu de Mitilene, que é um nome antigo, um autor antigo, teria dito que Eros era filho de Zéfiros, Zéfiros são ventos, e filho de Íris. Íris era uma mensageira dos deuses. Então, Eros teria nascido dessa junção, né, de Zéfiros e de Íris. Zéfiro é o vento do norte. São ventos, né? Já o Apolônio de Rhodes, que também é um escritor antigo, que escreveu uma obra chamada As Argonautas, teria dito que Eros era filho de Afrodite. E essa versão aqui chega mais próxima de dizer que Eros, o filho é filho de Afrodite, né? O filho de Vênus, que são os dois nomes aí do amor, né? Vênus para os romanos e Afrodite para os gregos. Só que tem uma poeta muito antiga, século VIII, um escritor chamado Safo, não sei se vocês já ouviram falar, Safo de Lesbos, e ela escreveu vários poemas líricos, e ela foi a primeira a falar de Eros, a falar do desejo. Inclusive ela ficou famosa por ter uma escola para mulheres, se envolveu com algumas de suas alunas, e teria sido assim, uma primeira representação aí radical da figura feminina, de se colocar contra, né, as regras sociais da época. E ela fala sobre Eros. Aí ela diz que Eros deve ter nascido do céu e da terra, da união entre o céu, das duas forças, né, a celeste e a terrestre, e que é uma força misteriosa e irresistível. Ela diz que essa força domava todo o seu corpo. Aí ela tem um poema dela que ela escreveu 9 livros, mas esses livros desapareceram, na Idade Média foram queimados e restam apenas fragmentos. Quando chegaram fragmentos até nós, aí ela diz que Eros, voltando do céu, no manto de púrpura envolve, como um vento que se abate sobre os carvalhos na montanha. De novo, Eros me arrebata. Ele que põe quebranços no corpo, doce amargo, invencível serpente. Então ela representava Eros como esse ser misterioso, invencível, uma serpente, né, invencível, e era doce e amargo, porque era ao mesmo tempo doce e também amargo, e colocava quebrantos nas pessoas, tanto no corpo como também na mente. Então era uma força irresistível, né? Então quem for tomar pela força de Eros tem que ter um pouco de, não sei se consegue ter razão nesse momento, né? Porque é uma força que te impulsiona, né? Vai adiante. Além de Safo de Lesbos, quem também dá notícia de Eros é um personagem da obra de Platão, O Banquete, Diotima de Mantineia.
nessa obra, Diotima diz que Eros é filho de Poros, que é o recurso, é o deus recurso, e filho de Penha, que é a pobreza. Então Eros tem uma força dual, assim, né? É uma força antagônica, porque ele lida com, ele busca seu objetivo, que aí quando você busca seu objetivo, o que vem aí quando você busca o recurso, né? Quando você busca seu objetivo, você tem a pobreza, você vai buscar algo para lhe completar. E se consegue porque você tem um recurso, você cria fantasias e imagens para conseguir aquele objeto de desejo. Então, Diotima de Mantinéia diz lá nessa obra de Platão que a força de Eros é sempre insatisfeita e inquieta, porque nas suas gênesis está o recurso, né, a riqueza e a pobreza. Então, é sempre insatisfeito e inquieto, está sempre buscando algo, né? Está sempre se movimentando, está sempre querendo algo, não se satisfaz. E Platão, ele fala muito assim, de Eros nessa obra. Ele foi um dos filósofos que sistematizou assim, esse pensamento, né, sobre Eros. Ele chama de Eros de um daimon. Eros era daimon, é uma força misteriosa, intermediária entre deuses e os homens. Então essa força era quem fazia essa comunicação entre deuses e os homens. Então era um daimon. Então toda essa genealogia, essa história mítica, né, de Eros, é só para introduzir um pouco, que Saulo vai começar aqui sobre o erotismo, né? E dizer também assim que essa temática erótica, ela está nos diferentes gêneros da literatura, poemas épicos, líricos, na tragédia, na comédia, né, falam sobre o erotismo. Homero, nas suas obras, falava dessa força que guiava os heróis. Ele chamava de timós homérico, que era a força que guiava os heróis na luta, né, nas batalhas, que é justamente esse impulso, né? Porque aí a mitologia vai dizer que Eros é essa energia, né, essa força. A psicologia já vai falar, né, do erotismo como também algo psíquico. Aí a filosofia já lida com algo, né, que você pensa, reflexo. Então cada área do conhecimento vai ter uma forma, um sentido para dar sobre o erotismo, mas aí é uma maneira de abordar. E talvez isso faça com que o tema seja tão discutido e que a gente perceba as múltiplas faces de Eros, as várias faces, né, que esse Deus. Se formos falar de Eros mítico, né, Deus. Se formos falar de batalha do erotismo, outra coisa, né? Não vai ser muito Deus, mas vai ser estado interior, né? Uma coisa que você busca, né? Uma psicológica, uma força. Mas vamos pensar eu queria até comentar um pouco sobre o senhor fala. Estou preocupado aqui em começar essa abordagem, não sei o que, eu só vou fazer uma coisa essencial, que era para ter feito agora, que é uma contextualização dessa palavra Eros para depois chegar no erotismo, e sem contar as menções literárias que eu estou fazendo. Só falar de alguns pontos. Primeiro, você falou assim, o Eros, aquela figura simbólica, divinal, o Eros, uma experiência interior, acho que os dois têm muito a ver. Acaba tendo mesmo a abordagem do Jorge Bataille, a abordagem antropológica, né? Ela vai pegar o mito para falar, mas ela não é uma reconstrução do mito, ela vai ver, na verdade, uma perspectiva de formação, de um processo em que o ser humano se afasta dos outros animais, quando ele cria uma série de instituições, e entre elas, isso que a gente chamaria de erotismo. Está direto nessa perspectiva, né, da tese de que, em algum momento, o animal humano se distancia dos outros animais que a gente vê. Né? É uma tese, né? O trabalho do Bataille, eu acho que ela é muito interessante, né?
mesmo que a gente já entenda só de maneira simbólica, diferente. Outra coisa que você falou, que eu acho muito bacana só mencionar, assim, a pessoa vai falar de erotismo, só pode ter muita sacanagem na cabeça, né? Pode, aí aqueles programas, né, sobre sexualidade, não sei o que, aí tem a apresentadora, né? Com vestido assim, vestidão todo no rio, quase, da ferida, não sei o que, nas almofadas. Ai, gente, Ando assistindo. Eu assisti, sabe qual? O da Monique Evans, não sei se tem mais, né? Tem esse programa, Altas Horas eu não tinha um programa da Monique Evans, né? Mas faz Enfim, aí eu vi às vezes, eu disse, cara, como isso está num estereótipo muito forte, né? Assim, né? Todo mundo Não, tem umas mulheres fazendo strip? Não sei se tinha, eu não vi não, eu assisti. Se tinha Monique Evans, os convidados falando, né? Todo mundo nas almofadas, não deitadas. Então, mas na verdade é uma discussão que é muito interessante, justamente porque, inclusive, a tese do Bataille, ela toca muito de perto vários aspectos dessa organização humana em sociedade. Partindo dessa tese, então, de que a vida em sociedade humana ela começa a partir de um determinado momento histórico e se distingue, então, das sociedades animais, ela vai fundar uma série de práticas estão muito ligadas entre si, e uma delas é disso que a gente chama, isso que ele chama de erotismo. Na introdução do livro dele aqui, ele já começa a pontuar esses aspectos e depois ele vai desenvolvendo isso ao longo do livro. Tá? Que aspectos são, então? Ele vai falar de algumas proposições, né? Socorro fala aqui da questão da ligação entre o Eros, acho que você falou, e o Thanatos, né, que é a figura da morte, né, a morte simbolizada como uma entidade divinal, né, que tem então um poder sobre o humano, um poder justamente de igualar o humano. O humano, das poucas coisas que igualam as pessoas realmente, né, existe uma ideia de igualdade jurídica que não é interessante no modo de vida da sociedade, mas não se aplica rigorosamente à heterogeneidade do ser humano entre os indivíduos. Mas então, o que iguala o ser humano, de modo geral, uma das poucas coisas que igualam as pessoas é a ocorrência da morte. A discussão do Bataille começa tocando no tema da morte, esse tema que é um tabu também, né? Como também o erotismo. Tabu porque se considera que ainda você está. Uma das explicações é isso, a ideia, né, metafísica de que as palavras têm um poder de evocar realidades. O mito já tem isso. Falar do mito, a reconstituição mítica lá na tribo, no povo dito primitivo, né, é uma forma de fazer acontecer de novo aqueles acontecimentos primordiais que o mito conta. Rezar é uma forma de dar um sentimento de realidade àquilo que está dentro da oração. Seja qualquer religião que for isso. Você tem esse funcionamento. Aí você tem, então, se alastrando para o cotidiano, a ideia de que as palavras atraem uma realidade, criam uma realidade. Claro que elas têm um poder psicossomático, né? Eles afetam o nosso corpo, a nossa saúde, nossos afetos. Mas a ideia de que a palavra faz acontecer algo, dizer aconteça isso e acontecerá, essa é a ideia do senso comum. Né? Então daí que não é comprovado, não tem comprovação. Tem experiências que podem apontar para isso, mas não tem uma comprovação absoluta e universal disso, mas são dados da nossa cultura. Então daí o medo de falar da morte. Mas aí, porque torna-se uma coisa um pouco contraditória. Se a gente já estava estudando que não há uma verdade universal, para que existe uma comprovação universal de algo? Mas aí o que consistiria essa comprovação universal? De que a palavra
atrai algo. Há pessoas que seguem isso como uma lei de vida, a lei da atração, que é estudada pela física. Que há pessoas que seguem isso como um método de viver. Você atrair, você constrói em uma outra realidade aquilo que você quer, através das suas palavras e dos seus pensamentos. Que tudo é energia e que com a sua energia você vai movimentar isso. Então, é algo que sai muito da letra, se você for discutir essa questão, e não dá para exigir uma comprovação, não dá para querer uma comprovação geral, mas parcial ela poderia ser, e algo parcialmente comprovado pode ser seguido. Eu não me detenho nem ao fato de isso possa ser percebido como real, ou até ser real para uma pessoa, um indivíduo, uma unidade, eu digo, é o que impede se falar do tema da morte, um empecilho habitual. Quando muitas discussões dentro da área das ciências humanas já pontuam que falar desse tema é, na verdade, pensar em posicionamento sobre a vida que a gente leva, sobre o nosso modo de vida e sobre as atividades que envolvem a nossa vida. Muitas vezes, aí eu deixando essa parte aqui, falar do tema da morte é falar do que a gente tem como possibilidade para a nossa própria vida. Então, adiar o tema da morte é também adiar uma conversa que muitas vezes é urgente, que é a conversa sobre a vida que estamos vivendo. Ele diz, o Bataille, na sua introdução, que o erotismo é como a provação da vida até na morte, até na experiência da morte. Como é que a gente pode compreender isso? Por que essa relação do erotismo com morte? Veja que o erotismo acaba se ligando simbolicamente a uma ideia de um momento vital muito intenso. A própria vivência da paixão, de uma determinada paixão não estou dizendo no sentido de você se apaixonar por alguém, mas a vivência de uma experiência afetiva forte. E a paixão, por exemplo, envolve também, como o Bataille vai dizer, um sentimento religioso. Ele vai dizer aqui, só antecipando que você tem 3 erotismos. Você tem o erotismo dos corpos, tem o erotismo dos corações, ou a gente poderia chamar de um erotismo mais emocional, mais afetivo no sentido emocional. E você teria o 3º erotismo, que é o erotismo sacro ou divino. Ele compara a experiência mística do amor a Deus ao amor erótico. Aí a gente pega numa primeira observação, vixe, o cara está falando tanto, pegando o amor erótico, mas ele vê uma base na afetividade que se constrói ali muito semelhante. Entendeu? Que na tese dele, uma tese muito convincente, eu vejo pelo menos, liga essas duas possibilidades. O amor erótico que a gente vivencia com as pessoas, ele é similar ao amor místico. Mas eu estou falando o amor divino, o amor a Deus, o amor à ideia de Deus. O amor místico. É um sentimento que, ao que parece, não é experimentado pela maioria dos fiéis das religiões. Que é o sentimento de, como eu já descrevi em uma aula uma vez, como estamos estudando aqui, estar apaixonado por Deus. Tem dois autores que escreveram poesia erótica mística. Não sei se você acreditava, que ela, não sei se você vai colocar, mas ela disse que viveu uma experiência de erotismo místico. Ela sentia, ela conta isso, ela viveu isso, expressou mesmo, está escrito, e a experiência dela era tão forte, ela sentia transpassar, o corpo dela, uma flecha, mesmo um símbolo sexual. O sentimento dela foi tão grandioso assim que ela teve ali um desejo mesmo, que isso é o erotismo místico, essa força que ela acho que até vi uma passagem que ela e também um outro autor é também santo, chamado São João da Cruz, escreveu poemas eróticos. São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, são os dois na literatura cristã, como se chama, na literatura cristã, são os dois nomes de poetas que escreveram o erotismo místico.
imagem, não sei se vou achar até aqui, uma lâmina, o êxtase, é chamado de êxtase de Santa Teresa. Ó, diz assim, ó, há similitudes flagrantes e mesmo equivalências e trocas entre os sistemas de efusão erótica e mística. Mas essas relações só podem aparecer claramente a partir do conhecimento experimental das duas espécies de emoções. Na prática, os estados preservariam os psiquiatras de ter um julgamento precipitado não entra no campo de sua experiência. Eles só nos são conhecidos na medida em que são pessoalmente experimentados. Então, são coisas que se experimentam. Santa Teresa experimentou. As descrições dos grandes místicos poderiam, em princípio, atenuar essa ignorância, mas essas descrições desconcertam em razão mesmo de sua simplicidade. Elas não oferecem nada que se aproxime dos sintomas dos neuropatas. Bom, aí são trechos, né? Eles determinar o que se esclarece essa relação entre o erotismo e a espiritualidade mística. Aí, no corpo do livro, ele trata, né, de algumas dessa questão aí do erotismo místico e o erotismo divino, né? O erotismo. Essa relação, depois a gente entra mais nessa parte. Como entender essa questão da relação do amor com a morte? Como assim a provação da vida até mesmo na morte? Né? Bataille vai fazer um contraponto entre os aspectos contínuos e os aspectos descontínuos da experiência humana. A primeira coisa que ele vai dizer é que quando a gente toma uma consciência de nós mesmos, quando nós começamos a pensar no que somos em relação aos outros ao nosso redor, principalmente ao nosso outro de espécie humana, né? A gente se percebe como seres descontínuos. Nós não temos uma continuidade, descontínuo como assim? Descontínuo como desligados, que não tem uma ligação. Nós não temos uma ligação fundamental uns com os outros, uma ligação decisiva, uma ligação infalível, né, com os outros. A nossa ligação com as outras pessoas, ela é frágil. Ela se dá pela palavra, mas os mal entendidos acontecem o tempo todo, porque, como diria o Lacan, a gente fala uma coisa, o que a gente fala não cabe na significação que a gente tinha em mente, e para completar, o jeito que a pessoa entende, em geral, é diverso daquela significação que a gente tinha em mente. Como se a gente falasse uma coisa, o que a gente fala na verdade não é o que a gente quis dizer, e a pessoa ainda entendeu outra coisa. Uma bagunça, né? Isso é uma observação interessante, vinda do Lacan, porque tem a ver com uma discussão que a gente tenta puxar umas aulas, que é do contraponto entre consciência e inconsciente. Né? E a linguagem mesmo, ela atravessa essa questão da consciência e do inconsciente. Né? E parte do nosso funcionamento mental, afetivo, não é totalmente consciente também. A discussão sobre paixões, como as paixões eróticas, ela entra muito nisso, daquilo que não está plenamente consciente para nós. Então nós somos seres que nos percebemos como descontínuos, né? Nós estamos apartados dos outros, pelo menos em uma certa medida. Há uma tendência que o Bataille vai relacionar a certos processos biológicos, mas também a nossa singularidade. Qual seria a nossa singularidade na discussão do Bataille, que é uma discussão então que entra na filosofia e entra também na antropologia. A nossa singularidade é o que a gente pode identificar como nossa vida interior, o nosso mundo interior. Nós temos uma interioridade orgânica, o corpo por dentro. Nós nos percebemos como algo descontínuo em contato com o mundo ao nosso redor. Então, você se perceber como pessoa que não é parte de um ambiente, mas de certa forma é parte, em certo sentido, mas num sentido mais estrito, está desligada do ambiente, você não é parte das coisas, você não tem uma ligação orgânica,
como você é separado do ambiente ao seu redor, você tem a sua compreensão de si. Eu sou isso aqui, eu sou esse corpo, eu sou essa experiência, eu sou essa percepção, eu sou esse conjunto de memórias ligadas a essa experiência. Eu tenho isso, então, que o Bataille vai chamar... Estava frio? Isso que o Bataille vai chamar... Isso que o Bataille vai chamar de interioridade. Né? Eu tenho essa interioridade, eu me percebo como alguém, como pessoa, que não sou parte das outras pessoas, eu estou separado das outras pessoas. Me percebo então, enquanto indivíduo, como descontínuo em relação aos outros. Mas aí o Bataille vai dizer, a nossa tendência orgânica e a nossa tendência então humana, psicológica, emocional, afetiva e tal, é tentar driblar, tentar vencer essa descontinuidade. É tentar criar uma continuidade com outros seres ao nosso redor. As explicações que ele junta para isso, pode dizer, né? A tendência biológica, de um impulso vital. Né? Muita gente vai dizer que a espécie viva, o animal vivo, Nietzsche mesmo já dizia isso, ela não se caracteriza por querer estar vivo, mas por querer fazer algo que resulta em estar vivo. Querer se alimentar, querer se reproduzir, querer fugir da dor provocada por um predador que ele caça. Né? Então, o querer fazer, esses quereres acabam levando o indivíduo a continuar vivo. Mas nem todos os quereres levam o indivíduo a continuar vivo. Dou um exemplo bem simples do antílope que está atravessando o riacho lá na África. Ele está atravessando porque vai atrás mais comida. Mas ele não para pensar ou para observar que ali tem predadores que vão pegar e levar ele para o fundo e ele vai virar comida, em vez de conseguir a comida que ele quer. Então, a conservação da espécie não é um impulso. O querer algo é que é um impulso. E esse querer algo, na leitura do Bataille, nos faz querer instaurar continuidades. Você instaura a continuidade a partir da nutrição do seu corpo e você instaura uma tentativa de continuidade a partir do contato sexual. Isso é algo que vale para os humanos, mas vale para os outros seres. Os outros seres, animais. E, numa certa perspectiva, você pode dizer que isso vale até para os elementos não orgânicos que estão lá sofrendo reações químicas e moléculas, e o elemento tal puxa o outro, e acontece uma reação química no calor, não sei o quê. Né? Os seres orgânicos e inorgânicos acabam, digamos assim, executando ações com vista a uma continuidade, ou seja, a um contato com outros seres. Um contato que não é perene, né? Porque quando tentamos uma continuidade com o meio a partir da alimentação ou do contato sexual, essa continuidade ela não é garantida, ou ela não é definitiva, desculpa. Aí o Bataille diz uma coisa muito interessante. O único momento que a gente consegue tocar essa continuidade definitivamente, essa continuidade com os seres, é justamente o momento que o nosso organismo morre. Porque a nossa matéria, nosso corpo é devolvido à matéria. Ele volta a fazer parte dos outros seres. E a nossa ruptura com o mundo, que é a nossa consciência interior, ela acaba, teoricamente. Eu posso, claro. Você permite? Pode me interromper. Tá certo. Então, o erotismo, ele falou aí uma citação, né, do George Bataille, dizendo que o erotismo é a aprovação da vida até na morte. Né? É um trecho que tem. Erotismo é a aprovação da vida até na morte. Então, o erotismo está ligado tanto à vida, aí vai dizer que está ligado à reprodução, né, sexual, como também está ligado à morte. Aí, como, assim, eu leio isso, como é que eu imagino isso, né? Que essa força, que eu entendo como uma força, está ligada à vida e à morte. Duas coisas que são contrárias. Vida e morte são contrárias, né? Aí tem um trecho na introdução, que depois, se vocês quiserem, né, ler, aí eu fui entendendo essa imagem, porque às vezes a minha cabeça só funciona se eu criar umas imagens, sabe, para entender. Então ele diz assim, ó, que na reprodução sexual
nós temos um tipo de passagem. Na reprodução sexual tem esse tipo de passagem da descontinuidade à continuidade, né? Porque ele vai falar muito que nós somos seres descontínuos. Ele diz, o autor, nós somos seres descontínuos e nós só adquirimos nós só temos a nossa continuidade com a morte. O tempo todo a gente fica buscando essa continuidade. Porque entendemos que Eros é busca de um objeto, né, que está fora de nós, mas que completa então, a minha interioridade. Então, erotismo é uma experiência interior, mas o meu objeto de desejo está no exterior, está fora de mim. Por isso que eu quero ele para mim, porque ele é que vai me complementar, né? Então, o erotismo é uma experiência interior, é uma experiência da vida humana, mas o meu objeto de desejo, aquilo que vai me completar, está fora de mim. Por isso que eu faço tudo para que esse objeto me complete. Ele está no exterior, mas ele volta para mim, vai marcar a minha interioridade, vai fazer parte da minha interioridade. Então, esses seres descontínuos, e essa descontinuidade, essa continuidade está na hora em que nós geramos um ser. Já está lá. Não tem como sair disso. Estão entendendo? Então, quando acontece o que eu encontro entre o espermatozoide e o óvulo, que são, em seu estado elementar, seres descontínuos. O espermatozoide e o óvulo são seres descontínuos, mas eles se unem. E eles se unem e, em consequência dessa união, a continuidade se estabelece naquele momento. Da união, espermatozoide com óvulo, a continuidade então se estabelece entre eles para formar um novo ser. Mas para formar esse novo ser, houve a morte desses dois seres. Por isso que o erotismo está na vida e na morte. Porque na união aí entre o espermatozoide e o óvulo, que são seres descontínuos, eles se estabelecem uma continuidade para formar um novo ser a partir da morte, da desaparição desses seres separados. Então, ele vai estar ligado tanto quanto ele está na reprodução, da vida, no nascimento, e está na morte. Então, quando nós nascemos, perdemos a continuidade. Então, nós vamos ser seres descontínuos a vida toda. E só vamos ter essa continuidade quando morrermos. Então, nós temos sempre uma saudade do que perdemos. Às vezes, aquela nostalgia do que não temos. A gente tem, às vezes, um estado de solidão, de saudade, não sei de quê, uma saudade de ser de longe, uma coisa que me falta. Nós perdemos o nascimento, na união dos dois seres lá, que eram seres descontínuos, mas geraram um novo ser. Quando nascemos, perdemos isso. E essa vai ser a busca a vida toda. Tem o mito do andrógeno, que ele fala dessa... lá no banquete, o mito do andrógeno. Andrógeno, eu não sei se vocês sabem, mas só me permito fazer essa... No mito do andrógeno, o andrógeno ele era um terceiro ser. Havia homens, mulheres e andrógenos. Os andrógenos eram masculinos e femininos ao mesmo tempo, tinham os dois gêneros. E Júpiter se assustou com esse ser e temeu que ele fosse destroná-lo. Então decide separar o andrógeno, separa o masculino e o feminino, separa os dois gêneros. E essa separação aí gerou Eros, porque Eros vai nascer daquilo que falta. Então eles vão passar a vida toda buscando sua outra parte, que foi a sua outra metade. Então essa história, eu quero minha alma gêmea, falta minha outra cara metade, sei o quê, é mítico isso, porque nós somos divididos nos andrógenos. Passamos a vida toda procurando algo que quem sabe onde está, nem o que é, mas buscamos isso. Então é a descontinuidade com os seres, né? Nós somos descontínuos e que nós vamos ter essa continuidade só quando morrermos, que vamos voltar ao que geramos. Né? Então pensar nessas coisas, não é interessante pensar? Porque a gente vive isso, nós vivemos isso. Nós vivemos essa trajetória toda nesse processo, mas alguém escreveu sobre isso e agora a gente está tendo a oportunidade de ler. E é preciso pensar, né, nessa transição toda que a gente faz, né, nesse percurso. Daí, então, que hoje, para várias discussões, processos humanos, por exemplo, o querer é algo importante. Né? O querer é a palavra-chave.
querer algo. Eu estava tentando então fazer essa descrição, né? Querer algo que participa da nossa vida humana, ideia, objetivo, mas é algo que a gente já vê na natureza, né? Vê nos seres, até assim, você pode dizer simbolicamente, metaforicamente, até nos seres inanimados, né? Quando um elemento químico tem uma atração por outro elemento químico, uma atração magnética, isso seria uma forma talvez remota, muito simplificada de um querer, né? Só que o nosso querer é extremamente complexo. Ele não está ligado só ao comportamento, enfim, o mundo dos afetos animais. Ele é bastante mais complexo. E aí então a gente tem, nessa discussão do Bataille, o ponto em que a gente passa para o primeiro capítulo do livro, depois que ele fala, né, dessa tese. Nós somos seres descontínuos, nós buscamos uma continuidade, seja uma continuidade com a natureza, seja uma continuidade com os nossos semelhantes. Essa continuidade com os nossos semelhantes, ela está diretamente ligada aos processos reprodutivos da espécie, das várias espécies. Aí ele faz esse contraponto que está lá entre a reprodução sexuada e a assexuada, né? A reprodução assexuada, um indivíduo vira dois, né? Enquanto na reprodução sexuada, dois indivíduos geram um terceiro ou alguns lá, mas dois se juntam para gerar um outro, né? E nessa sexuada aqui você tem então essa mais forte, essa expectativa de uma retomada de uma continuidade, de estabelecer a continuidade, seja uma continuidade perdida, que a gente perdeu no momento do nascimento, né? Lembrando que a psicanálise diz que o nosso grande trauma da nossa vida é nascer, é sair do útero, daquela situação em que você é parte da sua mãe, e você tem agora que respirar por si próprio, e o impacto de ter que respirar por si próprio se traduz em choro, em um primeiro mal-estar. Então esse é um momento primordial, como a Socorro frisou, da descontinuidade, e você vai buscar essa continuidade. Só que esse jogo entre descontinuidades e continuidades, ele assume então características peculiares ao humano. É no momento que o Bataille passa da introdução para o primeiro capítulo do livro, quando o humano, possivelmente, segundo uma série de pesquisas, né, tem a ver com ramos de saber que são a paleontologia, né, e a antropologia. O que é a paleontologia? É o estudo de vestígios antigos, antiquíssimos, vestígios orgânicos e inorgânicos que a gente encontra e que depois de uma série de décadas de estudos, entre os séculos XIX e XX, vão sendo caracterizados como vestígios humanos antigos. Né? E você tem antropologia também. Falando em antropologia, assim, para quem não tiver familiaridade com o termo, é uma tentativa de entender a diversidade cultural humana, inclusive quando ela se afasta dos nossos padrões de vida, que são chamados padrões ocidentais, né? Padrões que ecoaram da Europa branca e tal, não sei o quê, para os lugares do mundo colonizados ou dominados por essa Europa, que tenta se universalizar e tal. Claro que a coisa não é pura, mas de um modo muito rudimentar, a gente poderia dizer que nós somos sociedades influenciadas por um modo de vida tanto instaurado como pressionado a partir dos europeus. Então, esse modo de vida, ele teria surgido de um momento em que o ser humano se distingue do animal, né, da sociedade de animais, e cria aquilo que a gente pode chamar de sociedades humanas. Que momento é esse? O que marca esse momento? Segundo as classificações da paleontologia, da antropologia, isso aí é um limiar do que se chama de pré-história para uma história. O que faz esse limiar de uma pré-história para uma história são fatos como alguns fatos, né, que podem ter surgido no mesmo período, podem ter surgido em períodos muito longe uns dos outros, né? À vista, à distância, assim, a gente não tem como dizer se essa passagem durou pouco ou se, mais provavelmente, durou milhares de anos. O que marca essa passagem? Quando a gente começa a usar algumas coisas, né? Quando a gente começa a usar utensílios, ou seja,
trabalho também, já, né? A gente começa a usar utensílios, ou seja, a gente não confia só mais no nosso corpo, mas a gente começa a usar instrumentos para facilitar o trabalho do nosso corpo. O uso desses utensílios, um outro utensílio também que é a escrita, né? O momento em que você começa a poder representar a sua percepção com objetos, com pedrinhas, com desenhos e tal. E um momento em que você organiza, aí esse é fundamental, você organiza o seu cotidiano a partir do trabalho, que é quando você vai gerir os recursos que estão disponíveis para você se manter vivo, se alimentar, etc. E você vai gerir também a sua vida, organizando-a em termos de atividades, ou seja, o seu dia a dia não é mais um dia a dia do tipo acordei, vou procurar comida, vou procurar fugir dos predadores, vou procurar um lugar para me esconder do sol, então um lugar para pegar sol, se eu for tipo um réptil, vou dormir, tá? Isso a maneira, ao sabor das suas tendências orgânicas, sentir fome no seu tempo. Você passa a organizar um cotidiano. Essa é a hora de trabalhar, essa é a hora de descansar, essa é a hora de usufruir do resultado do meu trabalho, comendo, me ocupando de qualquer coisa. E quando você cria um cotidiano então fundado no trabalho, que é o trabalho que vai fazer isso, é o trabalho que vai criar essa organização do nosso cotidiano, você estabelece regras. É aí que surge o direito, é aí que surgem as leis, né? É que surgem as noções de certo e errado. Você estabelece regras. Eu não vou fazer mais as coisas à dúvida. Não vou mais fazer o que eu tenho vontade de fazer na hora que eu quiser, não. Eu tenho aqui uma estrutura organizada de atividades. Essa é a hora de produzir para eu comer depois. Depois essa é a hora de comer. Depois essa é a hora de descansar o meu corpo do cansaço do trabalho. E o que vai se associar a essa organização, e na visão de muitos estudiosos, que vai garantir que o cotidiano do homem seja organizado, e ele não perca essa organização, e cabe a gente se perguntar por que de uma hora para outra a gente não chuta o balde e diz, eu não vou mais trabalhar, não foi nada. Por que todo mundo de repente não faz isso? Não sei se você já se parou para parar. E se as pessoas de repente parassem de trabalhar, de organizar seu cotidiano, de ter, de fazer as coisas do jeito que fazem e passassem a fazer de uma forma totalmente aleatória? Por que a gente não para de fazer isso? Tem uma fantasia quanto a isso, num livro do autor cearense, um livro que eu gosto bastante, que chama Verdes Abutres da Colina, do José Alcides Pinto, que justamente ele fala de uma comunidade de pessoas que de repente eles abandonam coletivamente em massa o modo de vida humano e retornam ao modo de vida animal. Mas eles vivem nesse ciclo, né? Depois eles voltam ao modo de vida humano, décadas depois eles voltam ao modo animal. Acho isso muito interessante. Acho um livro até pouco trabalhado nesse sentido. Os Verdes Abutres da Colina, um livro interessantíssimo. É um romance. Foi muito trabalhado, por exemplo, em algumas épocas, nos vestibulares da UFC, né? Vestibulares aqui no Ceará, da UES mesmo, ele é um autor recorrente. Né? José Alcides Pinto. Né? É uma obra muito interessante. Ela é trabalhada muito na chave da literatura fantástica, não sei o quê, mas esse elemento dessa discussão entre o humano e o animal é fabuloso isso. Assim, se presta uma discussão muito interessante. Fica como sugestão, Os Verdes Abutres da Colina. Tem uma coisa meio mística, meio religiosa também, olha, que é muito interessante no livro. Os tais dos Verdes Abutres são demônios que vêm para desorganizar a vida social daquelas pessoas que têm um valor simbólico muito interessante. É um livro que dá para discussões muito boas. O ser humano, em algum momento da sua vida em sociedade, ele organiza modos de lidar com a questão da obtenção do alimento. Né? Ele tem esse aproveitamento em termos de modo de produção. Então você não simplesmente está coletando o que aparecer, se não aparecer fica com fome em meses, mas você cria maneiras de gerir
de tratar racionalmente os recursos da natureza. Você cria os modos de produção. Quando você cria modos de produção, você cria uma organização para o seu cotidiano. Ele também deixa de ser um cotidiano aleatório, né? O cotidiano dos animais, claro, ele se rege por certos hábitos, mas ele tem um elemento de aleatoriedade, no sentido de que o animal vai poder comer quando aparece alimento, quando está disponível, etc. E tal, né? Em casa. E a gente tenta organizar nosso cotidiano para fazer as atividades sempre naquele momento. Aí vai surgir o trabalho racionalizado da agricultura. A própria caça se torna uma atividade mais metódica e racionalizada, né? E organizando um cotidiano, você cria proibições e permissões. Ao organizar um cotidiano com horários relativos, com o momento de fazer tal coisa, o momento de plantar, o momento de colher, esperar a colheita, fazer tal coisa para tentar garantir as técnicas agrícolas, etc, etc. Quando você cria isso, quando você organiza então uma vida humana, você está fazendo isso com o auxílio de proibições e permissões. Tal coisa é para ser feita nessa hora. Tal coisa então não pode ser feita noutra hora. No momento que você organiza esse cotidiano, você começa a organizar, inclusive, as atividades mais básicas humanas, como, por exemplo, a reprodução e também, por exemplo, a excreção daquilo que não é útil para o organismo, das fezes, né? Você começa a organizar isso, você não vai fazer mais isso em qualquer lugar, você tem um lugar próprio para fazer isso e é proibido, em nome de uma regra de convivência, fazer isso em qualquer lugar por aí, como os animais fazem. Embora nem nos animais isso é tão aleatório assim, em alguns momentos ele faz naquele lugar, naquele tipo de lugar para demarcar. Você cria então um momento em que é permitida a atividade sexual. Né? Ela não vai ser feita, ela vai ser naquele momento, ou aquela situação, ou seguindo, por exemplo, a prática de que a sua atividade sexual só vai ser permitida com aquele parceiro ou parceira. E sucessivamente, isso vai se tornando complexo, né? Chega um momento histórico, por exemplo, que certas modalidades de sexualidade se tornam hegemônicas e são consideradas as únicas legítimas, né? Esse é um problema, né? Mas provavelmente antes disso, você tem um momento então que as atividades são regularizadas, você começa a ter regras, então você começa a ter proibições e permissões. A tese básica dele é de que no momento em que a atividade sexual humana, a atividade reprodutiva, se torna, né, no momento em que ela se torna regida por proibições e permissões, pode fazer com essa pessoa, pode fazer sim, mas se você cumprir esse ritual aqui de casamento, etc. Né? No momento que você organiza isso, e que o elemento da proibição entra como um dado básico da sexualidade humana, você começa a poder inventar algo como o desejo sexual que se orienta e surge a partir da proibição. Depois do momento em que você cria essa proibição como um dado social, como uma prática social, a atividade humana, psíquica, afetiva, a vida interior humana, é uma palavra-chave aqui na discussão do Bataille, a nossa vida interior, nosso mundo interior, ela começa a orientar o desejo para a transgressão do interdito, a transgressão daquilo que é proibido. E o Bataille vai dizer, nosso erotismo se distingue da sexualidade, ele usa até essa diferença de termos para marcar, né? A sexualidade humana ele chama de erotismo, a sexualidade animal, ele chama certamente de sexualidade ou
reprodução e tal, a gente sai da esfera da mera reprodução, da atividade sexual pautada principalmente nessa reprodução, para todo um mundo imaginário, um mundo afetivo, que é um mundo corpóreo, né? Também, mas é um mundo emocional, né? Corpo e mente são partes da mesma coisa, né? A gente tem, né, uma secular divisão entre alma e corpo, né, espírito e corpo, mas o que a gente pode dizer que a gente sabe mesmo é que, num certo sentido, que a gente chama de alma ou mente é parte do nosso corpo, é o nosso corpo. Eles estão ligados no que a gente conhece da vida de uma forma indissociável. Então, no momento em que eu crio essa proibição, né, a nossa vida interior ela vai poder se pautar na busca da transgressão. Então, transgredir o proibido se torna algo não só interessante, mas como se torna algo verdadeiramente desejável para muitos. E isso funda uma sexualidade humana que se dissociou da mera finalidade reprodutiva. Hoje a gente chega num ponto da nossa organização social em que o erotismo e a reprodução são coisas quase que separadas. Um não precisa do outro, absolutamente. Nossa reprodução é garantida por meios que não são a relação sexual tradicional. A nossa pesquisa tecnológica, que é uma pesquisa que não vem de agora, não vem de 100 anos, mas é um resultado de um trabalho, né, de séculos e séculos, ela caminha, entre outras coisas, que a nossa pesquisa tecnológica ela vai se dirigir ao quê? A gente poderia ter feito pesquisas tecnológicas para outras questões. A gente direcionou, por exemplo, nossa pesquisa tecnológica para um dado do nosso erotismo. Garantindo, a partir da questão você garantir uma reprodução humana sem o sexo, no fundo você está dando também, apesar da conveniência da coisa, para quem não consegue, né? Ter filho, vai fazer inseminação e tal, mas você está dando ao erotismo um status de prática independente da reprodução. Também. Né? Pode pensar dessa maneira. Tem um livro do Otávio Paz chamado A Dupla Chama. A Dupla Chama. Aí ele disse que tem tá certo. Ele disse que a atividade erótica está ligada à atividade sexual, né? É sexo, mas é também outra coisa. É sexo e é outra coisa. Os animais também têm uma atividade sexual, assim como os homens têm uma atividade sexual. Só os homens têm atividade erótica. Animais não têm atividade sexual. A atividade dos animais é sexual porque eles fazem para se reproduzir. O homem tem uma atividade sexual e erótica também, porque ele não visa só a reprodução, mas o erotismo está voltado para pôr a vida em questão. E os animais não têm consciência disso. Eles não têm consciência do que eles fazem, do que o homem tem. Então, o animal não vive atividade erótica, ele não tem atividade, né, assim, erótica, só os homens. E quando o Otávio Paz fala disso, que é sexo e é outra coisa, aí entra também isso que o Saulo estava falando, das nossas pesquisas. É uma atividade erótica, porque aquilo que a gente quer muito, aquele emprego que a gente quer muito, aquele amor que nós queremos muito, aquela viagem que nós sonhamos, passando o ano todo juntando dinheiro para fazer aquela viagem, é erótico isso, é desejo, eu quero isso, é um impulso, isso me movimenta a fantasiar, a buscar meios para a realização disso. Isso é erótico. O livro que nós estamos lendo, esse livro que nós abraçamos e que todas as noites estamos ali, é uma atividade erótica, é a entrega, você se entrega para aquele objeto que você tanto quer, você tem ele com você. Então isso é erotismo, é essa pulsão, é esse impulso, é esse estado que te movimenta. Né? Então, não é só sexo, não tem sexo quando você está lendo um livro, não, é uma atividade erótica de desejo. Isso é desejo, eu quero passar o final de semana em tal lugar, então eu realizo eu busco todas as formas para que eu possa.
tento programar, tento fazer uma coisa, vou articulando essas coisas para que essa realidade aconteça. Então, é uma atividade de erotismo. É o Eros, é o nosso Eros que é forte, ele quer que isso aconteça, ele precisa dessa busca, né? Sempre dessa busca. E ele não consegue ficar aprisionado muito tempo. Não tem quem aprisione Eros. Nem sua mãe, Afrodite, quando no mito de Eros, Psique quis prender o menino lá numa casa para não encontrar Psique. Nem é assim, porque ele pulou a janela. Então ele tinha asas e voou. Então não há quem prenda a força erótica. A sua força erótica ela não tem. Ela vence todas as dificuldades. Por que a gente realiza tantas coisas que nos fazemos, né, descobertas e queremos uma coisa e outra? Aquele impulso, aquela coisa que nós temos dentro de nós querendo algo. É o Eros. E há quem diga assim, que o Eros masculino é diferente do Eros feminino, que você tem uma atividade erótica de um jeito e outro. Então isso é humano demais, não é? É humano demais. Porque essa energia que vai nos que nos deixa vivos, né? É Eros que nos deixa vivos, porque o desejo que nos movimenta, que nos impulsiona, é esse desejo que nos coloca adiante. Não há freios, porque até quando há freios, que o Saulo estava falando, né, dos interditos, é quando o Eros nasce. Eros nasce nos interditos. Quando você diz assim, não faça, vem Eros e diz, faça, transgrida a ordem. É Eros que manda você fazer, porque ele só nasce a partir dessas proibições. Não há erotismo sem interditos e transgressões. Só há erotismo nos interditos e nas transgressões. Eu não sei se você dissesse que se tudo fosse permitido, nós voltaríamos ao estado de sexualidade animal. Quando ele fala no trabalho, né? Quando o Saulo colocou no trabalho, que nós nos diferenciamos dos animais porque nós temos uma vida organizada. Temos o trabalho, né? O trabalho é que nos organiza. E aí temos regras para desenvolver esse trabalho, né? Para desenvolver as atividades da nossa vida. E aí tem as regras e proibições. Se não houvesse o trabalho é que vai fundar o homem, né? Que vai definir como o homem que é diferente, né? Assim, do animal. E se não houvesse essas proibições, não haveria erotismo. Porque a partir desses interditos de que você não pode matar, aí nasce a vontade de matar alguém. Você não pode desejar a mulher do próximo, aí tem uma vontade de você desejar a mulher do próximo, né? Aquela mulher. Os interditos, as proibições, é a chave para que Eros nasça. Então ele nasce desses interditos, ele vive nos interditos. E se não houvesse interditos, não havia atividade erótica. Se não houvesse interditos. Como é que ele iria nascer se ele é o desejo? O desejo é aquilo que eu não tenho. Eros é a falta. Eu quero aquilo que eu não tenho. Então eu só desejo o que eu não tenho. Se eu tenho, para que eu vou desejar? Então é isso. Estão vendo assim como é interessantíssimo? Nós passamos a vida toda desejando as coisas. Desejando as coisas, desejando as pessoas, desejando um vinho, desejando uma coisa, desejando outra, né? Coisas mais banais da vida. Mas nós desejamos essas coisas. Porque nós não temos. Então, Eros nasce dessa falta, nasce dos interditos. E aí ele só sobrevive nas transgressões mesmo, né? Quando ele se transgride a ordem, aí ele se orgulha, né, de que conseguiu aquele objeto de desejo. Eu queria só dizer uma coisa. Você falou uma coisa, Isa, aqui que se a transgressão se tornasse generalizada, todo mundo transgredisse, a gente voltaria talvez ao estado da sexualidade animal. Uma coisa muito bacana que o Jorge Bataille vai dizer aqui é que assim, a transgressão não é uma maneira, eu estava até perguntando aqui para vocês, por que a gente de repente não volta ao estado animal? A gente não chuta o balde de todo mundo. A gente muitas vezes está tão cansado, né, das nossas obrigações, das nossas tarefas, por que a gente não chuta o balde disso? A gente simplesmente não para de fazer isso. Por que as pessoas todas não param de fazer isso em algum momento? É algo para se pensar, algo interessante. Provavelmente a resposta é porque, apesar das desvantagens, isso dá uma sensação de segurança maior aos indivíduos. E falar de sensação de segurança é importante se você pensar que a alternativa talvez que a gente tivesse é isso, é tipo estar
andando pela selva e de repente vem um tigre aqui, beleza, né? Serve de alimento do tigre. E a gente cria um modo de vida que nos protege, mas ao mesmo tempo é devastador. O nosso redor, bomba atômica que é feito dentro. Uma gaiola, ela protege você, mas ela não você. Isso. O interdito, gente, a transgressão, ele se torna um elemento social importantíssimo, tão importante quanto a proibição. Por que ela se torna tão importante quanto a proibição? Porque é a transgressão que vai fazer valer a proibição. Como assim? Como é que a transgressão vai fazer valer a proibição? Se a transgressão é justamente chutar o balde da proibição. É porque essa transgressão, ela não vai ser absoluta. Ela não vai ser uma retomada, por exemplo, de um modo de vida animal. Você transgride porque passa a haver um espaço social para essa transgressão. Ou seja, no fundo ela é uma transgressão domesticada. Ela é uma transgressão prevista. Como o quê? Como uma válvula de escape das tensões do desejo e da existência interior dos indivíduos. Como a sua conta está dizendo, a gente fica querendo. É uma energia que é erótica também, embora não especificamente, literalmente, em todos os momentos, voltada para a atividade sexual. Há uma ligação muito forte entre esses impulsos. Como a gente estava falando, são impulsos do biológico, do não biológico também, do não orgânico, e impulsos do humano, como animal específico. Né? Quando você cria esse cotidiano regrado, certo? Esse cotidiano, que as atividades são assim, são regradas, e é proibido não fazê-las de maneira inversa que foi regrada, você tem um momento nele em que essas proibições são abolidas. Era geralmente um momento em que a atividade produtiva completou um ciclo, e você pode então se dedicar a consumir o produto da atividade produtiva. Como é que você vai fazer isso em geral? É aquilo que eu chamaria muito genericamente, o Bataille dessa palavra, de festa. Festa. E a festa, primordialmente, há muitos indícios que ela surge não como uma ocasião profana, safada, ou sei lá, coisa disso, mas como uma ocasião sagrada, religiosa. Você tem muitos cultos religiosos que estão ligados diretamente a uma atividade sensorial e corpórea, inclusive o próprio sexo. Lembre dos cultos ao deus Dionísio ou Bacco, né? Que eram sessões em que você podia sair bêbado, efeito amor, podia até ser assassinado. Né? Eram experiências extremas, né? De sensorialidade. Dionísio não é só o deus do vinho, e exato, primeiro é o deus relacionado à loucura. Sim. Né? Mas isso, olha aí, isso passa a ter um papel primordial, porque você tem uma forma, é um esquema básico de compreensão aí, né? Você garante uma coesão social, um acordo coletivo de coesão social, dizendo assim, ó, a gente vai seguir essas regras, mas tem um momento em que a gente abole essas regras e faz o que a gente quiser. E isso é um momento gerido pelo culto religioso. Aí você tem um mito, você tem a hora que ele conta a origem dos deuses, a origem da terra, e esse momento é um momento também sensorial, é um momento de embriaguez física mesmo, né? Embriaguez emocional, é um momento de potencialização da experiência sensorial, da experiência afetiva. Acabou isso, voltamos ao trabalho, acabou o período em que a transgressão é aceita socialmente. Certo? Então essa era basicamente a discussão do primeiro capítulo que eu vim fazendo, só que vai comentar algumas questões do segundo capítulo. É coisa rápida, viu? Eu acho que você vai poder estar querendo. A gente termina o quê? 9h30? O que vocês acham? Boa. Não, só para ficar à vontade também. Talvez termine antes. Talvez termine antes, a gente amanhã continua a sessão, usa o tempo mais do 9h30? Não estou não, 9h30. Assim, se tiver alguma coisa para perguntar, alguma coisa que não tenha ficado. Vocês estão falando, né? Vamos dizendo alguma coisa para entender se está ficando. Não é? Interessante, importante falar. Então, assim, o segundo capítulo é continuando aí o que o Saulo estava colocando, né? Do mundo do trabalho. Que o mundo do trabalho vai definir
a gente vai fazer a diferença entre o mundo animal e nesse mundo do trabalho, ele vai surgir como uma forma de frear os nossos impulsos. Porque aí nós não vamos poder fazer todas as coisas no horário que queremos. O trabalho estabelece as regras, né? Estabelece os momentos. Então ele controla os impulsos que são liderados pela violência do desejo. Então o trabalho ele controla. E aí o homem vai viver nesses dois mundos, no mundo dos interditos e no mundo das transgressões. É isso que o segundo capítulo traz, né? Logo no começo. O homem pertence aos dois mundos, dos interditos e das transgressões. E a base dele é o trabalho, ou a razão. Só que o homem não passa todo o tempo trabalhando e nem todo o tempo sendo controlado pela razão. Há momentos em que ele está... Então é quando ele vai sentir o desejo de romper com essas regras, com esses interditos. E Bataille vai colocar que o erotismo tem uma relação com a violência, que ele viola, Ele viola as regras. E essa violência é justamente quando esse desejo vem muito à tona, né? Então... Ele até diz que o ato sexual em si, ele é um ato de violência. É um ato em que você violenta o corpo alheio, mesmo sendo aquela coisa da busca da continuidade, mas você está justamente invadindo o território corporal de alguém. E mesmo que seja uma violência aceita, consentida, mas não deixa de ser uma violência no sentido até de uma perturbação de um estado de tranquilidade. Não só a atividade sexual é uma violência, como também ele coloca a morte como uma violência. E ele coloca a morte como a maior de todas as violências. Gente, onde é que está a frequência? Desculpa. A violência vai ser a oposição ao trabalho. O trabalho é frear essas violências. O trabalho. E a violência, como oposição ao trabalho, está ligada à morte, que é uma das maiores, uma das maiores formas de violência, a atividade sexual, que é também a violência, como o Saulo colocou. E aí o Eros caminha por essas áreas aí da morte, da violência, dos interditos, porque os interditos definem o homem, formam esse homem. Os interditos controlam essa violência que está associada à morte e que está associada à atividade sexual. E a partir do momento em que define o homem e a partir do momento em que controla a violência, é que funda o erotismo. E o erotismo está fundado aí. A partir desses freios, é que funda aí o erotismo. E a transgressão vai ser o quê? A liberação dessa violência. Quando você transgride, você libera a violência. Então, erotismo não significa necessariamente a liberdade para fazer o que você deseja. Não é só, não é a liberdade que ele busca no momento. Não é esse caminho é livre, não. Ele está sempre sofrendo as interdições para buscar aquilo que se deseja, aquilo que se sonha. Você passa a querer, quase que a querer que haja interdição para que você se sinta mais motivado naquele objeto. Fica editado do proibido é mais gostoso. Já diz o Raul, chegar a um objetivo em instante, Quanto mais obstáculos você vence para conseguir algo, você mais valoriza ele. Derrubar uma barreira, que é um trecho do livro, derrubar uma barreira é por si só algo atraente. A ação proibida adquire um sentido que não tinha antes. Quando você diz que não pode, isso passa a dizer assim que pode, passa para transgredir essa ordem. Tem uma outra citação que diz: nada escreve sábio, também é um outro autor do mundo erótico, da literatura erótica. Nada contém a libertinagem. A verdadeira maneira de estender e multiplicar seus desejos é querer impor limites. Então, o erotismo é a supressão desses limites, é a fusão dos limites, de exceder esses limites.
Então, se você quer ver seu desejo erótico aumentar, sua atividade erótica aumentar, tem que não fazer isso, né? Frear isso. Então, você não vai conseguir controlar. Né? Então, essa atividade erótica, ela nos acompanha a todo momento, né, da nossa vida. E qual o significado desses interditos? Né? O que significa para nós? Falando dos interditos, das proibições, né, o que significa para nós esses interditos? Controla, né, contém a violência, os interditos, provoca também o desejo, contém a violência tanto da reprodução sexual como também da morte, provoca desejo, os interditos provocam o nosso desejo, e além disso, ele incita a força de Eros, os interditos, como se estimulasse mais ainda o desejo, como se estimulasse mais ainda a vontade de fazer algo. Então, os interditos são importantes porque nos organiza, né, socialmente, e eles estão na forma do trabalho, do homem, estabelece como é que ele vai fazer, como é que ele se planeja. Então, esses interditos contêm a violência, provoca desejo e incita a força de Eros. Então, são três coisas aí que aí não dá para separar, não dá para pensar em erotismo, como eu estava falando há pouco, sem pensar em interditos e sem pensar na transgressão. Se não tivesse esses dois mundos, não há atividade erótica. E aí a gente fica pensando na força de Eros, né? Que força tem que eu sempre para Eros. Que força ele tem, né? E quantas faces ele tem também. Quais são as suas faces, né? E como lidamos com o nosso desejo erótico, com a nossa atividade erótica, como é que nós lidamos? Estamos pensando, né? Sobre isso. Eu acho que o Minifúcio pode levar a esses questionamentos, a pensar nas nossas atividades eróticas, né? Como seres contínuos e descontínuos. Como uma atividade que está ligada à nossa vida humana, como um estado do nosso ser, que nos impulsiona, né, para a vida. Então, como é isso, né? Que face o Eros tem. É bom pensar, né, sobre isso. Eu acho que dá muito questionamento da compreensão que vocês estão colocando assim, do que era o de esquerda e tal. Eu acho que um questionamento interessante a gente fazer, começar a pensar agora, já no primeiro ponto, até que ponto, em quais ocasiões eu vou frear, ou pelo menos tentar, né, frear esse desejo por algumas coisas, e até que ponto é bom deixar rolar, porque assim, pelo menos do que eu compreendo, algumas coisas precisam ser estimuladas, né, a gente precisa realmente tentar livrar o Eros, e outras não, assim, que podem até acarretar. Eu acho que talvez o mais importante seria como a gente conseguir discernir, assim. É muito difícil, né? É muito difícil a gente conseguir discernir o que eu realmente tenho que estimular e o que eu tenho que criar. Até porque a gente tem como fazer uma previsão disso. Eu estava comentando com a área aqui, né? Vocês colocaram essa questão do eu digo uma coisa, sai outra e a outra pessoa entende outra, né? Que você colocou, sabe? O Lukács também dizia muito isso, que ele coloca, a gente pensa uma coisa, só que ao momento que você exterioriza, ela já não é mais sua. Aquela coisa, ela começa a sofrer nexos causais, que são condições da realidade, e ela acaba sendo utilizada para um objetivo que não foi aquele que eu meu pensava inicialmente. Então, né, essa loucura, até que ponto a gente vai estar aí trabalhando com esses desejos, com esses quereres, assim. É difícil. Aí entra por exemplo a questão da pedofilia, né? Sim. A importância da organização, tá vendo? A importância da organização, dos interditos. Eles são necessários para que o Eros exista. Tá muito claro isso. Eu acho que isso entra uma discussão muito interessante que vivência a gente tem uma proposta de sociedade, o erotismo, por exemplo. Isso parece uma coisa assim, tem a ver, por exemplo, só com o indivíduo, talvez. Isso é uma questão com você mesmo, com o outro, no geral. Tipo assim, por exemplo, esse modelo de sociedade, ele dá um espaço igual para os dois sexos? Ou ele é um modelo em que a mulher
está ligada a certas restrições, né? E ela tem que, inclusive, querer manter essas restrições, porque tem muitas mulheres que dizem, não, mas o certo é assim mesmo e acabou. Esse movimento aí de mulheres se mostrar, porque o certo é do jeito que é. Sempre foi assim, sempre foi assim. Isso, né? sempre essa coisa. Né? Uma coisa que fundamenta, né? Então você tem projetos diversos de vivência social a partir dessa coisa da sexualidade. A questão da pedofilia, por exemplo, que era aceita até sentido. Em muitos casos. Na Índia, né, que eles ficaram muito cedo ainda, 8 anos, na África também, alguns lugares. Você vê aquelas coisas absurdas, 8 né? anos, uma pessoa de 40. A menina que morreu na menina o cara foi lá tratar como uma Tem mulher um adulta. livro muito interessante que fala sobre esse assunto, que é A Cidade do Sol, da autor Carla de Fonseca, que é o mesmo autor do Caçador de Crime. E é muito interessante como ele trata essa questão do casamento de uma pessoa muito, com idade muito maior, e a menina foi dada em casamento e ela teve que se submeter àquilo, porque ela não tinha nenhuma outra opção, e ela foi, e ela sofria abuso de todo tipo, inclusive sexual pelo próprio marido, e aí vai. Todo tipo de abuso ela sofria. E é muito frequente isso, né? Acontece muito. A gente muito distante da nossa realidade porque não acontece E aqui. não só lá, nem é tão distante da nossa realidade. Não com 8 anos ou não um casamento legal. Mas vamos pegar o caso dessas meninas de 14, 15 anos que engravidam de um cara de 20, 30 e vai passar a morar com o cara e aguenta não só o abuso do marido, como aguenta abuso de sogra, aguenta nora, aguenta cunhados. Aguenta cunhado e tudo. É uma realidade parecida. Ela aguenta um relacionamento abusivo por causa de um erro, de uma causalidade que foi dela não ter se prevenido, deles não terem se prevenido. Então nem é tão distante assim da nossa realidade, se você for pegar esse caso de relacionamento abusivo com essa diferença de idade. Eu acho que cabe a gente pensar um pouco historicamente tudo isso, né? Porque alguns conceitos, eles vêm do século XIX para cá, principalmente. Então, pensar essa coisa da homoafetividade, que no século XIX surge como homossexualismo, e aí você pensar isso num contexto de antiguidade, por exemplo, é diferente. Né? A prática era diferente, ela se insere naquela sociedade da Grécia ou da Roma de uma maneira diferente, então nem dá pra gente utilizar um conceito que é hoje moderno numa prática que era diferente da nossa realidade de hoje que a gente... Exatamente. E a mesma coisa se coloca para práticas hoje, mas que elas não estão, por exemplo, no mundo ocidental, lá no Oriente. Eu cito um exemplo um vídeo que eu recebi no Dia da Mulher, no meu Facebook mesmo, que era sobre as mulheres do Iêmen, que elas eram casadas pelos pais, né? Ou seja, não tinha aquele contato primeiro, não era uma relação por amor, era conveniência, né? Um contrato. Que inicialmente o casamento surge mais como essa coisa mesmo do contrato, e não como por amor, né? Isso é uma coisa que vai ser construída depois, principalmente no final da Idade Média pra cá, né? E aí algumas dessas mulheres, 9, 10 anos, já casadas, elas foram para esse programa de reality show nos Estados Unidos, na Inglaterra, um pouco assim, e elas queriam o divórcio, e elas diziam que se não conseguissem o divórcio, elas iriam se matar. Por isso também causa esse estardalhaço aqui no mundo ocidental, né? E aí, eu até comentei para a pessoa que me marcou, porque é uma cultura diferente. Então a gente tem que exercitar um pouco aquela alteridade, né? Diante de uma situação dessa. É você perceber que ela está inserida dentro de uma outra prática organizacional da sociedade que ela pertence, e às vezes a gente está indo com a nossa visão e talvez querendo impor algo ali. Não estou dizendo que é uma prática correta nem errada. Eu estou dizendo que às vezes a gente impõe a nossa visão de ver aquela determinada cultura, né? E aí talvez não é ela que já está bebendo desse conhecimento ocidental e por isso ela percebe que não, tem algo errado, eu preciso me divorciar porque eu quero estudar. Era esse o argumento dela, né? Não, casei nova, eu não gosto dele. Era um cara de 60 anos, o cara com quem ela casou. O pai dela casou ela, né, na verdade. E aí ela queria se divorciar para poder estudar, continuar estudando porque ele queria. Então, talvez já é dentro desse conhecimento ocidental que ela começa a pensar e refletir sobre tudo isso, né? Então, mexe com a estrutura, de certa forma, ela também está transgredindo ali aquela estrutura social imposta. Aí a gente percebe assim que as coisas são construídas. Isso é construído.
Historicamente, A socialmente. cultura, o modo de viver das pessoas é uma construção. Eu queria só acrescentar, né, ela colocou, inclusive, parte disso eu falei lá na primeira da Eclipse, né, quando a Edileuza colocava, inclusive, a percepção dela. Concordo que a Nayara está colocando nesse sentido da gente ter cuidado de não imprimir, não chegar impondo uma cultura, enfim, coisas desse sentido. Mas já que nós estamos muito no terreno da antropologia, colocar que a própria alteridade, como esse tentar enxergar a cultura do outro com os olhos dele, né, tem um limite. Né? E aí, como eu coloquei, né, nós da área de serviço social, a gente tem praticamente os direitos humanos, são nossos deuses. Né? E aí a gente diz, a alteridade ela é fundamental numa sociedade como a nossa, mas ela tem um limite, quando ela esbarra no direito humano. E aí eu sempre dou o exemplo de alguns países lá da África subsaariana que mutilam o órgão genital da mulher para não sentir prazer e dessa forma tornando ela ainda mais um objeto. Então, no meu modo de ver, nesses casos aí não pode agir com alteridade, porque está ferindo um direito humano na nossa concepção, entendeu? Então, claro, a alteridade começa a coisa brilhante, mas até ela mesmo tem um limite, assim, né? Até que ponto você exerce a autoridade. Então essa colocar isso também. Talvez até no web também. É importante a gente alimentar, mas até que ponto também a gente barra ele. Porque o Deus Eros, o mito, ele é libertino. Então até que né, ele é cheio de travessuras. Né, o Deus do mito. Uma das encarnações dele é como criança, bebê, né? Bebê, ele saiu jogando flechas em tudo quanto era coração. Porque as pessoas se apaixonassem. O próprio Júpiter foi vítima dele várias vezes, então ele não poupava ninguém. Então, até que ponto eu posso dar todas as forças para esse Eros sair aí fazendo o que ele quer? Né? Então, os pontos de ligação que ele pode ter. Ele pensa aqui em pontos de ligação, né? Nessa diversidade desse potencial histórico, alguns pontos de ligação, e de que maneira o confronto também com esses aspectos particulares de certas modalidades de socialização vão se desenvolver em confronto com outros modos, como nós com os outros. Né? Ele vai fazer uma observação, por exemplo, de que outras religiões, em geral, elas tomam o ato sexual como um artifício delas, interessante a elas. O cristianismo vai ter uma coisa diferente em relação às outras. Ele vai proibir o ato sexual, pelo menos no primeiro momento dele. Né? Que é uma proibição que eu vejo como muito ritual. É que nem a proibição, que a proibição de aralho. Talvez a gente tenha muitas proibições de aralho. Fica um pouco, eu acho que o Bataille diz isso, mas fica um pouco sugerido que o interdito do cristão, do sexo, ele acaba assumindo uma conotação social de um impulsionador, uma permissão, uma proibição efetiva. Claro que esses exemplos aqui das drogas são outra coisa, mas aquela proibição que, no fundo, ela não é uma proibição absoluta, porque você não tem um deslocamento massivo de forças para impedir aquilo. Não tem isso. Por isso que tem que funciona, né? Porque é necessário quando lá a religião, né, cristã diz você só deve fazer sexo depois do casamento. Todo mundo tem vontade de fazer logo, porque isso quando é que eu vou casar? Quando eu tiver 30 anos, eu vou ter uma relação sexual. E se eu não casar, eu não vou ter nunca. Aí isso parece né? Então, é umas coisas assim, dá vontade. Por isso que a interdição, na interpretação dele, acaba te levando ao desenvolvimento, ao exercício dessa atividade. Né? É lógico. Se você for fazer uma pesquisa histórica, no sentido da efetividade dessa proibição, os dados são difíceis, né? Mas assim, eu já peguei alguns indícios, por exemplo, que essa proibição, só depois do casamento, ela era talvez um pouco mais verificada, um pouco mais respeitada em grupos sociais de elite, grupos dominantes, grupos aristocráticos.
porque na população mais humilde em geral, embora houvesse a prática, ela não era tão observada ou dita como observada com tanto rigor. As mulheres. Mas Vou dar só um exemplo O que aqui. levaria a isso? O que levaria a isso? Quais são os argumentos? Cara, eu estou pegando indícios, por exemplo, um dos indícios é a poesia portuguesa, a poesia ibérica, gálica ibérica medieval, em que a figura da mulher topo da sociedade, né, a mulher da elite, é uma figura inatingível. Mas a figura da mulher do povo é a da amiga ou amásia, aquela mulher com quem você tem um casamento ilegítimo. Então, é aquela figura da mulher que, inclusive, reivindica uma voz que era interditada às mulheres do certo grau social. Né? A gente fala de discurso. É a mulher do povo que fala e faz: você me abandonou, você volte, cumpra os votos, as juras. Né? Um amigo, cantiga de amigo é um termo que dessa época também tinha a conotação de relação amorosa ilegítima. Aí você tem outros momentos da história. As comédias na Grécia Antiga, elas também têm isso. A mulher popular, que é a mulher da comédia, lembra daquela distinção, né? Da tragédia à comédia. A tragédia se volta em geral para os nobres, enquanto que a comédia para as pessoas do povo. A mulher da comédia é uma mulher sexualmente muito mais. Você pensa numa peça como Lisístrata, que é a greve do sexo, né? Que as mulheres querem que os maridos parem, os homens daquela comunidade parem a guerra, então elas vão fazer uma greve de sexo. Tem uma coisa sexual ali que não está bem enquadrada numa relação. Claro que você não tem cristianismo ainda com todos os interditos do cristianismo, né? Mas o universo medieval português, que já é um universo muito cristão e dotado de uma modalidade de cristianismo que não é mais, realmente não é mais a nossa. Você tem a mulher. É um indício. Eu acho que isso merece pesquisas, muitas. Talvez da área de história, talvez tenha mais algum dado a acrescentar nesse sentido. Mas é provável, quer dizer, esse elemento interdito socialmente muda os usos. E para além disso, a gente lida também com práticas que elas vão se transformando, né, historicamente. Então, se a gente tem uma Grécia e uma Roma que antes tinha isso mais ativamente, esse exercício sexualmente corpóreo, né? E aí você passa a agora entrar numa outra lógica que é a do cristianismo, né? Com todos os seus interditos. Há, claro, transformação na sociedade, porque agora a norma é outra, né? A norma social é outra, mas há também as burlas, né? Puxando aqui o conceito do setor. Então, ainda existem aquelas maneiras de burlar ali por baixo dos panos. Eu sei porque eu já ouvi algumas histórias, início do século XX, por exemplo, aqui mesmo, né, na nossa região, de pessoas que, para burlar, elas faziam uso de outras, né, atividades sexuais para ainda se manter virgem na hora do casamento. Né? Então, você percebe que ainda se constrói um conhecimento erótico, né, apesar de todos esses interditos, mas com estratégias, com maneiras de burlar, para ainda assim, na hora do casamento, ela está moça. Né? Essa burla, quer dizer, já é um elemento que participa da transgressão, né? O artifício, a artimanhazinha para mim. Interessante essa discussão. E outra coisa, assim, acho que o cristianismo, de certa forma, ele não proíbe não só a questão sexual, mas acho que qualquer forma de desejo. A comida, o olhar o outro, se você olhar, você está desejando, você já está. Então não é só sexual, é mais acho que qualquer tipo de desejo. Não sei, por exemplo, pra mim, acho que a comida encara a comida como um prazer. Tipo, a noite a gente tem um problema, mas é um prazer. E é proibido, né? Tipo, se você come muito, se você é guloso. A gula é um pecado. Então, da mesma forma que você ter relações com vários homens, né? Que a mulher não pode, a mulher tem que ser só pode ter um parceiro sexual. Quanto mais o homem é assim, né? Quanto mais parceiro tiver, melhor ele é. A mulher, quanto menos, melhor ela é, né? Assim. E assim, em determinado momento também acaba sendo um discurso higienizador, né? Sim. Você controlar a mulher, claro, culturalmente, dá espaço ao homem, porque o homem é do ambiente público, a mulher deveria ficar no ambiente do lar, né? No privado. Aí é aquele conceito de arte, dele ser um sujeito ativo, parece Exatamente. Mulher a casa, mulher a rua. Olha que tem os assuntos que... Com certeza.
Só uma coisa. Eu me pergunto, talvez é um tema bom para pesquisa, até que ponto as ocorrências de compulsão na nossa sociedade são muito comuns para várias né? Compulsão da comida, não sei o quê. Sem falar disso de um modo moralista, né? São experiências que a gente vive, né? Às vezes a experiência da compulsão pode ser uma coisa extremamente interessante para aquele indivíduo, embora ele vai lidar também com um limiar de autodestruição também ali, possivelmente. Né? Mas talvez o indivíduo nunca se sentiu tão vivo quanto no momento da compulsão. Né? É um dado para se pensar, não para defender. Até que ponto a compulsão se liga a esses interditos? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma sociedade em que você tem os discursos dos interditos, não pode fazer não, porque tem que ser magro para ser mulher, não pode fazer isso não, porque vai ser mal visto, não pode ficar com o cara aqui depois ali, porque vão falar mal de você, não vai casar, esse papo. Até que ponto isso aí se liga também a uma cultura subliminar, é outra burla talvez, mas não aquela burla da transgressão, mas aquela burla da indústria publicitária, que aparentando obedecer o interdito, estimula você a compulsão. Então você está no cabo de guerra, você é puxado novo. Porque a gente está na sociedade, que é uma sociedade capitalista, sim, que fica a todo momento de um capitalismo que diz respeitar certas interdições, mas só até a hora que essa interdição não mexe numa possibilidade rentável de mercado. Eu até coloquei, anotei esse ponto no comecinho da fala, que era para contrapor a questão do erotismo visto como um tabu e contrapor ele ao erotismo comercial, que é aquela questão de que se você se veste de uma maneira mais erótica mesmo na rua, você é visto de uma maneira, enquanto que a própria publicidade veste as mulheres daquele modo. Então, enfim, quer dizer, é aceitável que mulher mostre peito na publicidade e que ela tenha que ir para um banheiro. E, tipo, eu acho que você não vai pegar o seu prato e vai comer no banheiro, mas querem fazer que a criança se alimente, não seja alimentada no banheiro, porque seria vulgar mãe mostrar o seio. Enquanto nas propagandas, só que você vê, peito e bunda para todo lado. Era essa questão que eu tinha notado desde o começo para ser contraposta. Interessante. Mesmo você, teve uma época que toda propaganda, até de esponja de cozinha, aparecia uma bunda da mulher pegando. Depois proibiram mais, mas eu me pergunto se você estimular uma imagem de que se bebe e as mulheres vão cair aos seus pés, isso não pode ser provavelmente mais arriscado do que simplesmente mostrar a bunda, mostrar o corpo. Né? No sentido de que você mostra como uma espécie de autorização mesmo. A bebida te autoriza meio que você fazer o que